Entendi. Ok. A Vanessa está aí também. Pronto, está gravando a partir desse momento já. Ok. Com vocês, então. Então, vamos começar? Isso Deu. aí. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Começar? Começa. Bom. Então, vamos lá. Para o pessoal aí, inicialmente, boa noite, pessoal de Blumenau e Joinville. Mas com grande satisfação aí que nós estamos trazendo o professor André Limeira. Começando efetivamente a entrada aí em Blumenau e em Joinville, né? Já vista que nós vencemos a licitação do convênio com a FGV, aí, mas foi um pouquinho antes do início da pandemia, então realmente foi tumultuado esses 2 anos, né? Mas, enfim, graças a Deus aí, agora está tudo voltando ao normal, então nós vamos começar as nossas turmas aí em Santa Catarina. Para o pessoal que não conhece ainda o Centro de Ensino Empresarial, acho que é muito importante colocar alguns pontos, né? Nós somos um dos conveniados mais antigos da FGV no Brasil, temos mais de 25 anos, né? A nossa matriz é em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e depois aí já faz o quê? Acho que uns 15 anos, né, Rodolfo? Fomos para Santa Maria, Campo Grande, e agora, então, indo para Santa Catarina, aí com Blumenau e Joinville, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, passar a palavra para o professor André Limeira, que é o coordenador dos cursos aí, então, de gestão financeira. André, é contigo. Maravilha, muito boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês. A conversa de hoje é mais um bate-papo assim, bem informal, para que a gente possa esclarecer, não só apresentar o programa de MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance, um curso que está bem moderno, com as principais ferramentas aplicadas nessas 3 áreas que representam o tripé do MBA, como também para esclarecer dúvidas que vocês eventualmente tenham. Curiosidades, eu não tenho a menor dúvida que vocês devem ter muitas, mas dúvidas pode ser que surjam nessa conversa. Então, o objetivo é justamente esclarecê-las e tornar mais visível para vocês o tipo de conteúdo que vocês terão pela frente nesse programa de MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance. Nós teremos eu hoje não vou falar sobre nenhum assunto específico do curso. Vocês terão uma palestra na semana que vem, salvo engano, já confirmada para os dias 18 e 19. Me corrija aí se eu estiver errado, Rodolfo. Acho que é isso, 18 e 19. Numa data em Joinville, na outra em Blumenau. E aí o professor Pierre, que é um dos componentes, um dos titulares da minha equipe, o professor Pierre, então, ministrará uma palestra exatamente sobre gestão de riscos, governança corporativa e compliance. Assuntos que estão diretamente relacionados com o MBA que vocês estão ingressando. Então, o propósito desse momento é nós batermos uma bola, literalmente, sobre o que será abordado durante o curso. Então, o que eu preparei aqui para conversar com vocês? Eu vou compartilhar um PPT e depois também passo isso para que vocês tenham. Bom, nós temos aqui o MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance. Nesse momento, iniciamos o nosso contato, então, se puder já mirar o teu celular para esse código do LinkedIn, para que a gente já possa iniciar esse nosso contato. Eu não vou ficar aqui apresentando o meu currículo, porque isso está lá no LinkedIn também, mas já iniciamos essa ponte para estreitar o nosso relacionamento, o relacionamento do corpo discente com a coordenação acadêmica do curso. O MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance, a modelagem que nós vamos aplicar,
é uma modelagem bem moderna, que, em verdade, ela foi antecipada com o que ocorreu mundialmente nesses últimos 2 anos, que foi a pandemia, que resultou numa crise econômica sem precedentes, e o Brasil pagando uma das contas mais caras nesse início de retomada econômica, tendo em vista que vocês estão acompanhando de uma taxa básica de juros disparando há um ano e 2 meses exatamente, nós operávamos a uma Selic de 2%. O Brasil, ineditismo da economia brasileira, operando com juros reais negativos, se descontar do efeito inflacionário, e hoje, lamentavelmente falando, ocupamos o 2º lugar no ranking mundial do país com uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Estamos atrás apenas da Rússia, e atrás da Rússia em função dessa guerra que está acontecendo com a Ucrânia, senão provavelmente estaríamos em 1º lugar no ranking. Isso é o efeito ruim da pandemia. O Brasil, com um país com uma riqueza natural incomparável, e para começar a se consolidar nesse mercado internacional, nós vamos ter que enfrentar esse problema, esse karma que o Brasil já carrega há muitos e muitos anos, que é um karma chamado inflação. Então, a pandemia ela nos trouxe ela antecipou aquilo que a GV já estava bem preparada, que inicialmente nós migramos para a aula presencial para o modelagem Zoom, e aí os professores foram treinados durante 3 semanas para que pudéssemos retomar a operação, e nesse início de retomada das nossas operações, nós temos uma metodologia inovadora, que é o modelo blended, que vem sendo trabalhado em várias regiões do país, entre elas em Joinville e Blumenau. E é uma metodologia, de fato, inovadora, porque ela alia, como eu estou colocando aqui, o melhor da educação presencial e online. Online de forma síncrona. Não é aquela aula online gravada, não, de forma alguma. É uma aula ao vivo, como eu estou com vocês aqui, nesse momento, ao vivo, como se eu estivesse aqui ministrando aulas da disciplina Gestão de Custos, que é uma das disciplinas que eu ministro no MBA, onde metade da carga horária será trabalhada via Zoom, de forma síncrona. Entre esse encontro de 2 dias via Zoom e o encontro presencial dos professores com vocês em Joinville e em Blumenau, nós teremos a orientação de forma assíncrona, orientando vocês a realizarem a atividade de avaliação, que é o trabalho da disciplina, e depois o nosso encontro presencial, que será no sábado, o dia inteiro, onde nós teremos a aula presencial com a turma para o fechamento de cada disciplina do curso. Então, é uma metodologia, de fato, muito, muito inovadora, que permite um networking riquíssimo e o uso intensivo da tecnologia. Ou seja, resumidamente, é a FGV juntando o melhor da sua tradição como uma das instituições mais renomadas no país, a primeira instituição no ranking de avaliação da CAPES, e a GV juntando tradição com inovação. Isso é fundamental levar ao nosso corpo discente. Então, esse é o modelo que nós aplicaremos nesse MBA em Joinville e Blumenau. O interessante também é que na parte Zoom, vocês poderão ter contato com os colegas, quem está em Joinville, com os colegas de Blumenau, e quem está em Blumenau, com os colegas de Joinville, o que aumentará ainda mais esse network entre vocês, alunos, com os professores, o corpo docente e a coordenação acadêmica. Qual é o objetivo do curso? Então, aqui trago resumidamente o objetivo desse MBA. Proporcionar aos participantes atualização e, principalmente, não apenas se atualizar, mas um aprofundamento, eu acho que isso é o principal, na área de finanças, controladoria, auditoria e compliance. Eu considero que a área de finanças ela faz um link entre esse tripé do MBA, esses 3 pilares fundamentais, controladoria, auditoria e compliance. E a área financeira fazendo exatamente essa mediação, esse link entre os 3 pilares do curso.
E, para isso, nós utilizaremos ferramentas que aumentem o índice de sucesso na tomada de decisão, para que vocês possam ter cada vez mais segurança nesse processo decisorial de forma assertiva, levando em consideração, obviamente, o aspecto de sustentabilidade do negócio, dado que hoje o ESG, que inicialmente é o Environmental, Social and Corporate Governance, ele veio como um modismo, inicialmente tratado dessa forma, e que hoje, mais do que comprova, que não é um modismo. Hoje é cobrança literal, até por parte dos investidores e dos stakeholders como um todo. Mas, em especial, os investidores, há uma exigência hoje para as empresas com ações listadas na B3 que atinjam os bons níveis de governança de modo a atrair cada vez mais acionistas para o negócio. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração essa questão relacionada à sustentabilidade efetiva do negócio, não somente lucro, mas a efetiva sustentabilidade da operação. Então, esse é o objetivo que eu considero fundamental do nosso MBA. Público-alvo. Muitos que se matriculam nesse curso têm a dúvida no início de achar que o curso é voltado para contador. Isso não é verdade. O curso, esse MBA, ele abrange um público, de fato, bem amplo, bem abrangente. Nós não estamos trabalhando aqui os aspectos fundamentais da contabilidade, de forma alguma. A contabilidade será tratada também, não tem a menor dúvida disso, mas não com aquela linguagem para contador, mas sim uma linguagem para executivos que atuem na área ou busquem obter conhecimentos, conhecer as ferramentas dessa área. Então, muitos questionam isso na entrada. Mas eu não sou contador, André. Eu terei condições de acompanhar esse MBA? O curso não é direcionado especificamente para contador. É também para contador. E aí eu falo isso para vocês por experiência vivenciada, porque eu sou de formação contador, mas além de contador, eu tenho um doutorado em administração, outro doutorado em direito e compliance. Então, não é um curso direcionado somente para quem é formado na área contábil, ou na área de economia, ou na área de administração. Então, repare, público-alvo, profissionais da área financeira. E aí, quando se fala em área financeira, um dos executivos que eu mais aprendi nas multinacionais que eu trabalhei foi na Billiton Metais. Isso foi na década de 90, em 97, 98, de 96 a 98. Eu tinha acabado de sair da Deloitte e ali eu tive um controller, foi um dos que mais me alimentou de informações e técnicas aplicadas pela controladoria, e a sua formação, a formação desse controller com quem eu tenho contato até hoje, é nutricionista. Olha que interessante. De formação acadêmica, mas com amplo conhecimento de aspectos relacionados à controladoria propriamente dita, que foi onde eu atuei na ocasião, à contabilidade, a finanças, aspectos, na época não se falava ainda de compliance, mas de auditoria, sim. Então, era um estudioso da área que se aprimorou até atingir esse ponto essa função, esse nível na sua carreira. Então, são profissionais da área financeira que busquem maior conhecimento e especialização em finanças, propriamente dito, controladoria, auditoria e compliance. E também profissionais de outras áreas que precisem adquirir conhecimentos nesses pilares do curso, controladoria, auditoria e compliance, necessários para o bom desempenho de suas funções. Então, esse é o público-alvo. Reparem que em nenhum momento nós abordamos aqui, vocês terão aí essa experiência. Nós temos muitos médicos, por exemplo, no MBA de controladoria, auditoria e compliance. Já tive alunos com formação na área de letras, mas por quê? Um médico que assumiu a gestão de um hospital, e um dos fatores mais críticos na gestão de uma organização hospitalar é aquele aspecto relacionado à gestão do capital de giro. E ele precisava obter conhecimentos desse assunto. Ele não tem formação para isso, mas assumiu a gestão daquela unidade hospitalar. Então, o camarada precisa conhecer, obter conhecimentos de como gerir financeiramente a organização. Então, busca esse MBA justamente para se especializar, para se aprofundar nessas áreas, né? Nesses pilares do MBA.
gestão financeira, que, como eu disse, fazendo esse alinhamento entre as áreas de controladoria, auditoria e compliance. Então, esse é o público-alvo do nosso MBA. Metodologia adotada. A metodologia que nós aplicaremos no curso, material didático, são os livros da Fundação Getúlio Vargas. Vocês terão acesso a uma biblioteca vasta de livros, livros internacionais, inclusive, e os livros da área de controladoria, auditoria e compliance, de autoria dos professores, em que muitos deles ministrarão aulas para vocês. Eu, por exemplo, eu tenho 2 livros que vocês estudarão no MBA, da minha coautoria, Gestão de Custos e Análise das Demonstrações Contábeis. Então, são os 2 livros que vocês vão estudar da minha autoria. E outros livros que também serão aplicados no curso, onde os autores são os professores que estarão com vocês, muitos deles em sala de aula. Então, além do livro, a apostila do professor. A apostila abarca o aspecto prático, exercícios e, principalmente, estudos de caso. Avaliação de cada disciplina. A prova ela é obrigatória e sem consulta, o trabalho opcional, mas para o modelo de curso que nós teremos, que é o modelo Blended, no Blended, eu coloquei essa informação porque é o regulamento da GV, mas no modelo Blended nós temos um regulamento específico onde a avaliação é feita somente por trabalho. As provas estão retornando agora, aplicadas em todo o território nacional, isso é uma decisão que está partindo da nossa diretoria, já considerando que já é o momento de retornarem a avaliação por prova, mas na metodologia aplicada, no modelo Blended, a avaliação é feita somente por trabalho. Então, faço questão de frisar esse item do regulamento e o específico do Blended, avaliação obrigatória por trabalho individual, trabalho por aluno, com acompanhamento assíncrono, como eu disse, entre o encontro da aula Zoom e o encontro da aula presencial. Muito bem. E o curso em si? Aí a gente vai começar a esclarecer os pontos que vocês... o conhecimento que vocês obterão em cada disciplina. Eu aqui não vou ficar lendo ementa com vocês, muito menos conteúdo programático. Então, eu pincei os pontos principais que vocês absorverão, debaterão e aplicarão com profundidade, posso assegurar isso, em cada disciplina específica do curso. A começar pelos módulos. Nós temos 3 módulos no MBA. O módulo de contabilidade aplicada, onde você vai obter o ferramental e se aprofundar naquelas ferramentas. O módulo de governança corporativa, que abarca, inclusive, a área de compliance. E terceiro módulo de finanças corporativas. De que disciplinas são compostas cada módulo? Nós temos 6 disciplinas por módulo, temos 18 disciplinas no MBA, perfazendo assim a carga horária total de 432 horas aula, para que o curso possa ser reconhecido em nível de especialização lato sensu. Então, nós temos aqui, em contabilidade e análise das demonstrações contábeis, quais são os tópicos principais que vocês estudarão nessa disciplina? Nós teremos, primeiramente, a interpretação dos relatórios que compõem as demonstrações contábeis, que é a forma como a tua empresa apresenta a sua situação econômica e financeira para o mercado, mediante a leitura do balanço patrimonial, da demonstração de resultado do exercício, da demonstração dos fluxos de caixa. Os principais relatórios, claro que abordaremos também demonstração do valor adicionado, seu propósito, demonstração dos resultados abrangentes, mutações do patrimônio líquido, mas utilizaremos os relatórios que são base para análise fundamentalista. E aí os relatórios principais, sem sombras de dúvida, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Então, a partir do momento que vocês tenham um bom nível de informação relacionado a esses relatórios, nós partiremos para o principal, que é a análise fundamentalista mediante a aplicação dos indicadores de desempenho. Esse é o propósito dessa disciplina. Na sequência, vocês estudarão, não que as disciplinas sejam apresentadas nessa sequência em si, até porque não há pré-requisito entre as disciplinas do curso. Então, elas podem ser apresentadas em ordens completamente aleatórias. Não precisam seguir especificamente a ordem que eu estou aqui apresentando. Contabilidade de ativos relevantes já traz
a aplicação dos principais normativos contábeis aplicados no Brasil em convergência com as IFRS, as normas internacionais de contabilidade, que hoje são aplicadas em todas as companhias, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, SA ou limitada. Então, em contabilidade de ativos relevantes, vocês estudarão a mensuração dos instrumentos financeiros que envolvem aplicações em títulos do Tesouro, por exemplo, aplicação em certificados de depósitos bancários, aplicações em recebíveis, contas a receber. São os dois principais elementos que compõem os instrumentos financeiros de uma empresa: aplicações em certificados de depósito e recebíveis, contas a receber. Avaliação dos estoques, o imobilizado, com a questão relacionada ao teste de impairment, a recuperabilidade do ativo imobilizado, propriedades para investimentos, e aí vamos tratar a aplicação do equity, o critério de avaliação dos investimentos societários, ativos biológicos, para falar também do agronegócio em especial, e os intangíveis, que são novos subgrupos hoje aplicados no Brasil, que até então, com as nossas próprias normas contábeis brasileiras, não existiam grupos específicos para esses itens. Hoje não, hoje nós temos lá o ativo intangível, o ativo biológico, e aí nós vamos tratar nessa disciplina como mensurar e avaliar esses ativos. Depois teremos contabilidade de receitas, contingências e grupos empresariais. Aqui vocês estudarão os investimentos em subsidiárias, que hoje representam um dos fatores mais impactantes no cenário econômico nacional e internacional. As empresas caminhando em uma velocidade cada vez maior para os processos gigantes de M&A, Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. E aí nós vamos trabalhar com um método de avaliação desses investimentos societários conhecido como equity, um método de equivalência patrimonial. E, após aplicar o MEP, o método de equivalência patrimonial, para a avaliação desses investimentos societários, partiremos para a consolidação das demonstrações contábeis. Então, quem faz aqui investimento em bolsa, ao se deparar com as demonstrações contábeis das empresas no site da B3, vocês têm lá as demonstrações individuais e as demonstrações consolidadas. Então, nós vamos estudar a técnica para as técnicas adotadas para se executar a consolidação das demonstrações contábeis daquelas empresas onde se detém investimentos societários em subsidiárias conhecidas como controladas e coligadas. Na disciplina Gestão de Custos, que já abarca o aspecto relacionado à controladoria, nós teremos a abordagem da contabilidade gerencial, que é exatamente a função da controladoria nas empresas. E aqui nós estudaremos a mensuração de um indicador que eu considero um dos mais relevantes aplicados no processo decisório das empresas, gerado pela controladoria, conhecido como margem de contribuição. A partir da mensuração da margem de contribuição, teremos condições de avaliar a viabilidade econômico-financeira da entidade mediante a análise do break-even point, o ponto de equilíbrio, o ponto de nivelamento, ponto de ruptura. E, a partir dali, operar com a taxa mínima de atratividade, mensurando, assim, a margem de segurança e o grau de alavancagem operacional, objetivando a maximização dos lucros das empresas. E, para fechar essa disciplina, nós trabalharemos com o processo de formação de preço, calcado na análise de markup. Então, esses são os tópicos que serão estudados nessa disciplina. Em auditoria. Hoje, a auditoria não é aplicada apenas para aquelas companhias que têm ações listadas na B3. É claro que, para essas empresas, a auditoria se torna obrigatória. Mas hoje a auditoria é muito demandada, não apenas por questão legal, mas por imposição de mercado. Por exemplo, os cotistas, em especial os minoritários, para não serem lesados na distribuição de dividendos, em muitas situações exigem uma auditoria independente. O banco, para avaliar a concessão de um empréstimo, ele necessita das demonstrações contábeis, mas não somente aquelas demonstrações assinadas pelo contador da companhia, o manager account da empresa, o contador geral responsável
pelos dados apresentados nas demonstrações contábeis, mas é necessário também, e aí por imposição de mercado, a validação desses números mediante uma empresa independente. Então, vem aí uma Deloitte, uma empresa em que eu trabalhei por alguns anos aí da minha carreira, a KPMG, a EY, que é a Ernst Young, a PricewaterhouseCoopers, são as Big Four do mercado mundial, validando de forma independente as demonstrações contábeis. Então, o que vai ser trabalhado nessa disciplina? As normas do auditor independente, as responsabilidades do auditor. O auditor ele não opera na companhia com o propósito de identificar fraudes. Isso é muito confundido no mercado. Isso não é responsabilidade do auditor independente. Para isso, existem hoje os programas de compliance nas organizações. A responsabilidade de detecção de fraude não é da auditoria independente. Então, nós vamos trabalhar com as responsabilidades do auditor, as normas aplicadas no processo de auditoria e os tipos de pareceres. O relatório do auditor independente limpo, que é o que a gente trata como relatório sem ressalva, o relatório com ressalva e até mesmo com negativa de opinião. Gestão de tributos. Essa disciplina pouco relevante se considerarmos que aqui no Brasil nós temos muito pouco impostos, né? E aí, só para descontrair um pouquinho, é uma das disciplinas mais importantes do MBA. Por quê? Porque, primeiro, que o Brasil é, de fato, o país dos impostos. Nós somos o país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Do mundo. E estamos atravessando agora um momento de reforma tributária, onde o cerne dessa reforma tributária é a tentativa de criação do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, o tão esperado Imposto Único, substituindo toda essa parafernália de impostos sobre consumo, como, por exemplo, o ICMS, o IPI para a indústria, o ISS para a empresa de serviço, e, além desses três, o PIS e COFINS. Então, a ideia é unificar todos esses impostos, criando a figura do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. O que será estudado nessa disciplina de extrema relevância? Primeiro, entender o sistema tributário nacional. Hoje, ainda com a aplicação de ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS e, além disso tudo, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Além dos regimes de tributação. O que é mais vantajoso para uma companhia mediante o desenvolvimento de um planejamento tributário? Operar com base num regime tributário conhecido como Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Então, isso vai ser bem abordado na disciplina mediante o desenvolvimento de um planejamento tributário para que vocês possam identificar qual deles é o mais vantajoso para a companhia. E daí poder gerar, inclusive, ganhos tributários com o sistema a ser adotado pela empresa. Gestão estratégica. Essa é aquela disciplina que nós abordamos o planejamento da empresa de curto, médio e longo prazo, mediante a análise SWOT, tão conhecida de todos nós, as 5 forças de Porter e, principalmente, o Balance Scorecard. Então, é o que nós vamos estudar nessa disciplina e desenvolver um plano estratégico calcado em estudos de caso a ser apresentado pelo professor e vocês desenvolvendo o planejamento estratégico da companhia. Governança corporativa é uma das letrinhas do ESG. Né? Então, a governança corporativa hoje tão requisitada nas empresas e requeridas no mercado para fins de investimentos societários, principalmente, empresas que atinjam bons níveis de governança a fim de atrair investidores para a aquisição de suas ações. Então, nessa disciplina, nós vamos estudar a questão relacionada à sustentabilidade, a teoria dos stakeholders, a ética nas relações com esses stakeholders e as boas práticas de governança e geração de valor. Então, uma disciplina que eu tenho, ultimamente, eu tenho me apaixonado por esse assunto, e compliance foi a tese do meu segundo doutorado na Escola de Direito da UF. Eu tratei exatamente essa questão do compliance, da governança e dos desvios corruptivos. Então, é um assunto que eu tenho me interessado muito e estou publicando agora o meu 7º livro exatamente sobre esse tópico. Agora, no dia 26 de abril, teremos um lançamento, onde vários professores que ministrarão aulas para vocês desenvolveram esse livro juntamente comigo. O título do livro é Governança, Riscos e Compliance. Um livro bem
com toda a modéstia, ficou bem interessante, bem bacana. A gente vai ter o lançamento nesse mês. Então, é um assunto que eu tenho me apaixonado. Estou apaixonado por esse assunto atualmente, tenho me aprofundado cada vez mais. Gestão e controle de riscos corporativos. Isso aqui é um dos fatores mais críticos, né? Por quê? Identificar risco, avaliar risco, mensurar, mitigar o risco. Por mais competente, profissional e técnica que seja a área de gestão de risco de uma empresa, dificilmente alguém poderia prever em março de 2020 que nós teríamos uma crise econômica mundial oriunda de um efeito pandêmico, de um vírus. Então, por mais técnica e eficiente que seja a área de riscos, tem situações que são inimagináveis, que você não tem como de fato prever. Mas vamos estudar nesse assunto a gestão e controle dos riscos, o requerimento de capitais e as medidas de ação para o gerenciamento e controle dos riscos. Como mitigar os riscos na organização, sob a ótica interna e externa. Compliance. Esse é o assunto que como eu disse, governança e compliance são dois tópicos que eu tenho me aprofundado cada vez mais. Então, a gente vai trabalhar a questão relacionada ao controle interno. Nunca a auditoria interna foi tão demandada e se tornou tão relevante. A auditoria interna sempre teve o seu grau de importância nas empresas, mas nunca como no momento atual, com a implantação dos programas de compliance, não só no Brasil, como no mundo inteiro, principalmente nas principais economias mundiais, nunca se deu tanto valor à figura do auditor interno para a questão da implementação do programa de compliance na empresa. Então, nós temos todo esse aspecto relacionado ao controle interno, onde o auditor interno passa a ser considerado um braço fundamental na implementação dos programas de compliance nas empresas. Vamos trabalhar a lei anticorrupção e o consumer compliance. Então, são os tópicos fundamentais que serão estudados nessa disciplina. Controladoria, como eu disse, o aspecto gerencial da contabilidade, levando informações para a tomada de decisão interna, informações essas que não são apresentadas aos stakeholders, são de uso da gestão, exclusivamente da gestão da companhia. E, nessa disciplina, nós vamos trabalhar com os indicadores e sistemas de controle gerencial, os preços de transferência, preço interno de transferência e avaliação de desempenho, de um relatório de desempenho financeiro. Então, essas são as funções fundamentais da controladoria, com ênfase total na geração dos indicadores gerenciais. Na área de orçamento, assim como a contabilidade avalia o presente, passado e presente, o orçamento projeta o futuro da empresa. E aqui, em orçamento, nós vamos aliar o melhor de um plano estratégico, que vocês terão estudado, a questão do BSC, da análise SWOT e seu forças de Porter, e ao projetar o futuro da empresa, nós trabalharemos com as projeções do fluxo de caixa, da demonstração de resultado e do balanço patrimonial. Aplicaremos o controle orçamentário e compararemos o real versus orçado, a fim de identificar as divergências e delegar as responsabilidades para cada área e ou atividade exercida nas operações da empresa. Então, orçamento é aquela técnica de você projetar como a empresa se comportará nos períodos subsequentes. Economia empresarial. Aqui a gente vai ter a visão do aspecto macro e micro. Então, a teoria da oferta e demanda, as políticas monetária e fiscal, entender como é que o Banco Central determina quais são os fatores que influenciam a determinação de uma taxa básica de juros pelo Copom, quais são as ferramentas adotadas para esse tipo de avaliação. Então, trabalharemos as políticas monetária e fiscal, a mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. Então, são os tópicos fundamentais. Claro que outros aspectos também serão tratados nessa disciplina, mas, como eu disse, eu pincei os pontos principais que vocês estudarão em cada subject, em cada disciplina do curso. Na área financeira, primeiramente, com a aplicação de uma calculadora financeira, que eu recomendo que vocês operem com HP,
professor vai usar também, certamente, o Excel, mas é importante que vocês operem, saibam, vão aprender a trabalhar e muito com a HP 12C. E em matemática financeira, nós vamos estudar, primeiramente, o regime de juros simples e compostos, como aplicá-los e em que situações aplica-se juros simples, por exemplo, para desconto de duplicatas da carteira de clientes da empresa, e a operação com juros compostos, mediante a captação de empréstimos e financiamentos. As séries uniformes e valor presente líquido e taxa interna de retorno, PPL e TIR, que dará todo o embasamento para o estudo das finanças corporativas. Em finanças corporativas, nós vamos trabalhar com risco versus retorno, mercado de renda fixa e renda variável, determinação dos fluxos de caixa e sua respectiva projeção, para a determinação do custo médio ponderado de capital e do CAPM. Então, modelo beta, vamos aplicar tudo isso em finanças, com o uso também do Excel e da própria HP, para que a gente possa fazer essa projeção e desconto de fluxo de caixa a valor presente. A análise de projetos de investimentos. Então, reparem que nós temos aí 5 disciplinas da área financeira, né? Matemática financeira, finanças corporativas, a análise de projetos de investimentos, onde estudaremos o cálculo do risco sistêmico de um ativo, os métodos de análise comparativa e de performance dos projetos de investimentos da organização. Então, uma disciplina das que eu mais curto nessa área financeira do nosso MBA. Na sequência, teremos a gestão daquilo que é considerado o calcanhar de Aquiles de grande parte das empresas, que é a gestão do capital de giro. Então, trabalharemos com a análise dos prazos médios para mensuração da folga de caixa ou necessidade de capital de giro, as estratégias de financiamento e investimentos em capital de giro e a gestão do prazo médio de contas a receber, prazo médio de recebimento de cliente, prazo médio de giro do estoque e o prazo médio de pagamento mediante as compras efetuadas pela organização. Prazo médio de pagamento junto aos fornecedores. Mediante essa análise, nós teremos condições de avaliar o efeito tesoura nas empresas, via análise da necessidade de capital de giro ou folga de caixa da organização. Fechando as disciplinas da área financeira, nós temos o valuation, tão necessário e importante para a avaliação de um IPO, ou seja, uma abertura de capital, e para esses processos gigantes de M&A que vocês estão acompanhando, que vem acontecendo no mercado, globalmente falando, não é uma realidade apenas do Brasil, é mundial. As empresas cada vez gerando mais sinergia, unindo suas forças através de mega fusões e aquisições. E para que isso aconteça, é fundamental avaliar quanto vale o negócio, que métricas são adotadas para isso. Então, nós temos a questão relacionada ao EBITDA, o múltiplo EBITDA, o EVA, o valor econômico adicionado, e um método de fluxo de caixa descontado para se avaliar quanto vale o negócio para a realização de um M&A ou de um IPO. Os 2 fatores fundamentais para fins de valuation. Tem outras questões relacionadas também ao valuation, mas as que eu considero principais, os propósitos principais, M&A e IPO. E, diante disso, nós temos aí o conteúdo que será aplicado no nosso MBA. Sei que o volume é bem abrangente, mas deixo essa mensagem aqui diante de tudo que eu apresentei para vocês. E quem busca FGV, busca, de fato, conhecer, se aprimorar e se aprofundar num conteúdo bem abrangente e não ouvir mais do mesmo. Então, se você não sabe, não pode voar, corra. Isso eu carrego comigo, essa frase, eu acho fantástica. Se não pode correr, ande. Se não pode andar, rasteje. Seja o que for, você precisa seguir em frente. Então, nós precisamos disso. Nós somos movidos por desafios. E o que nos diferencia cada vez mais no mercado é conhecimento, é agregação de valor, é capital intelectual. E isso eu não tenho a menor dúvida que vocês vão agregar, e muito, ao ingressarem no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu vou abrir aqui para os questionamentos, para as perguntas, para as dúvidas, para as curiosidades, mas deixo aqui o meu contato para que a gente possa já começar a fazer esse networking, a construir essa ponte. Tem aqui o meu e-mail, andré.limeira@fgv.br, e o meu celular e o WhatsApp, 21
971665635. E eu passo, então, a palavra aqui aos nossos diretores, Rodolfo e Messias, para dar continuidade. André, deixa eu tomar liberdade aqui, tocar primeiro. Eu tenho conversado com várias pessoas que têm interesse no curso. A gente tem feito um atendimento ali na segunda-feira e nas quartas-feiras, né? E muitos me perguntam se consegue aplicar esse conteúdo em pequenas e médias empresas, né? Então, recentemente teve uma menina lá disse assim, olha, eu gerencio um posto de gasolina, né? Essas coisas não são muito distantes da minha realidade aqui. Como é que eu lido com isso, entende? Então, eu acho que, assim como a gente tem gente em grandes companhias, também tem gente dono do seu próprio negócio, empresas dos mais variados portes. Eu acho que isso é legal fazer essa abordagem aí para deixar mais claro, se puder. Legal. Bom comentário. Acho que vai conseguir responder melhor do que eu tentei responder. É interessante, cara, que a gente escuta isso demais, né? Principalmente quando o aluno começa a pensar, poxa, eu vou fazer um MBA na GV, mas eu não trabalho numa empresa de capital aberto. Então, o primeiro pensamento que o camarada tem é esse, né? Será que esse curso é preparado para mim? Será que eu vou ingressar num ambiente que eu vou conseguir navegar? Então, como eu disse, a contabilidade, por exemplo, quando eu falei de análise das demonstrações contábeis, isso é aplicado para toda e qualquer empresa. A aplicação dos normativos internacionais hoje abrange empresas de pequeno, médio ou grande porte, SA ou limitada. Gerenciar custos numa companhia, avaliar quanto vale um negócio. Então, você bem citou uma pessoa que é dona de um posto de gasolina, mas esse posto começa a crescer, a ganhar corpo, e aí ele começa a pensar que os concorrentes estão se aproximando e começam a fazer propostas de compra ou de união de forças. Esse curso é voltado para todo segmento. Não é um curso direcionado somente para uma empresa de capital aberto ou para empresa de capital fechado. Ele abrange de forma bastante ampla todos os públicos. É empresa de pequeno porte, é médio, é grande porte. Gerenciar custos. Eu opero muito com consultorias com empresas, principalmente grupos familiares, em processo sucessório. É, inclusive, tema de um dos meus livros. E isso envolve empresas de grande porte como uma Gerdau familiar, como empresas pequenas, em que a gestão, hoje, inclusive a governança, ela é requerida não só para uma empresa do nível de uma Gerdau, que ainda é um grupo familiar, mesmo com ações cotadas, sendo um dos principais grupos econômicos da B3, como para empresas pequenininhas, né? Empresas que já estão aí na terceira, quarta geração, mas que continuam enquadradas como empresas de pequeno porte. Ou seja, abrange todos os públicos. O que o aluno precisa ter em mente é vontade de aprender e agregar conhecimento. Esse é o ponto. E que será, sim, aplicado ao negócio em que ele atua, independentemente do porte ou do segmento. Muito bem, obrigadão. O pessoal, assim, é comum, né? Nessa conversa inicial, as pessoas ainda ficarem um pouco tímidas, né? Isso é natural, já é a experiência que a gente tem diz isso, né? Por exemplo, agora mesmo a gente fez uma aula inaugural em Caxias do Sul e a outra em Campo Grande. Em Caxias eu estava com o Rodolfo e em Campo Grande com o Messias. E tinha lá um público presente bem amplo nos dois locais, né? Volume bem expressivo. E ao final não teve uma pergunta, todo mundo assim, querendo falar, mas não conseguia se soltar. Não foi isso, Messias? A sala de aula cheia. Aí, quando acabamos, veio um por um cumprimentar e ali nos cumprimentos um falava uma coisa, outro falava outra, mas não queria falar em público. É normal. Isso faz parte. O pessoal é tímido. É normal. Depois que começa o MBA, vão se sentir provocados pelos professores e aí a galera se solta, cara. Isso é natural, gente. É comum, pô. Nós somos seres humanos. Isso é... Enquanto o pessoal pensa, eu vou fazer o nosso comercial aqui, né? Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre liderança de pessoas em tempos de crise, né? A gente vai estar com um trio aí, que é a professora Ana Lígia e mais 2 debatedores, né? Também é uma palestra, é um papo aí que rola aí via Zoom, a partir das 7h30.
E semana que vem a gente tem a palestra do professor Pierre, e essa vai ser presencial, né? Então, na segunda-feira a gente está aí na CIGE, em Joinville, e na terça-feira nós estamos lá no prédio da COC, lá em Blumenau, né? Então, importante também, né? Um evento presencial, o pessoal prestigiar aí, tá? Conhecer nossos professores, né? Conhecer a turma, né? Fazer esse bate-papo, e ele entra muito por esse tema aí da área aí do MBA de finanças aí, tá? Então, fiquem convidados já. Muito importante, se puderem prestigiar o evento, vai ser bem bacana. O Pierre é muito comunicativo e bem acessível e conhece muito dessa área também. É um dos autores desse livro que a gente está lançando dia 26 de abril, sobre compliance, governança e gestão de riscos, e titular da minha equipe. Então, tenho certeza que vai ser um evento bem interessante, muito bacana, e que vai contribuir para a agregação de valor para todos vocês. Se puderem prestigiar, tenho certeza que serão muito satisfeitos. Ô, André, deixa eu te fazer um questionamento aqui. Eu tenho a Mayara, que ela é uma interessada, né, do nosso curso. Hoje ela não conseguiu comparecer aqui por motivos de trabalho, mas eu gostaria de puxar um pouco uma questão que ela colocou para mim quando a gente estava conversando em relação às grades do MBA ali. Ela queria realmente fazer um curso voltada para a parte, tipo, um curso só voltado para a parte de gestão tributária. E dentro da nossa ementa ali, a gente tem essa parte de gestão de tributos, né? Na disciplina ali. Como é que a gente poderia abordar isso para ela de uma forma colocando que a questão do MBA ela é bem mais completa, né? Ela só vem com uma disciplina que realmente é o que ela quer ali dentro, mas que realmente engloba todo esse outro cenário. Como é que a gente poderia repassar essa parte de, né, como ela queria ali algo voltado bem para a gestão tributária? É interessante porque ela quer se aprofundar em tributos. Ela vai conseguir se aprofundar em tributos nesse MBA. Mas a gente tem que lembrar que, para falar de tributos, questão tributária para a nossa realidade Brasil, nosso sistema tributário nacional, ela engloba uma série de fatores. Ela engloba, por exemplo, a avaliação, projeção e apuração de um resultado, de uma DRE. Ela envolve impactos no balanço patrimonial, seja com geração de um passivo tributário, como também de um ativo, de um imposto diferido ativo. Então, para isso, você precisa conhecer bem balanço patrimonial, demonstração de resultado, o efeito financeiro mediante a variação do fluxo de caixa. A gente não pode falar especificamente de tributos sem ter essa visão do todo. Então, nós teremos essa visão do todo e tributos não será abordado somente na disciplina gestão de tributos. Eu, por exemplo, quando ministro a disciplina gestão de custos, eu começo falando de tributos e termino falando de tributos, porque para custear um produto, a gente precisa levar em consideração aspectos relacionados ao efeito de ICMS e IPI, se é um imposto recuperável ou não recuperável, dependendo da atividade da companhia. Se é recuperável, não agrega valor ao custo, gera crédito tributário. Mas se é um imposto não recuperável, ele vai agregar valor ao custo, dado que não vai gerar crédito para a empresa. Por outro lado, tem a questão da substituição tributária. Então, isso impacta custo e, consequentemente, afetará o preço de venda, a formação do preço mediante análise de markup. Quando se estuda a contabilidade e a análise das demonstrações contábeis, para se avaliar uma margem bruta, nós temos impacto tributário dos impostos incidentes sobre faturamento. E para se avaliar a margem líquida, temos o impacto tributário do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Ou seja, eu estou falando tudo isso para dizer o quê? O estudo de tributos não ocorrerá somente numa disciplina específica. Ele pode passar uma visão, e por isso a dúvida da aluna, eu só vou estudar tributos em uma disciplina? Não, você vai estudar tributos em várias disciplinas do curso, mas em uma delas você vai trabalhar com planejamento tributário, vai conhecer profundamente o sistema tributário nacional e os regimes de tributação aplicados no Brasil. Então, é estudado nessa e em outras disciplinas que compõem a visão global desse MBA. Assim como, eu quero fazer um curso somente em custos. Tem vários que me questionam sobre isso. Custos não vai ser estudado só na disciplina que leva o nome gestão de custos. Ele vai ser estudado em controladoria,
em análise das demonstrações contábeis, em gestão de custos propriamente dito, em orçamento, em gestão de capital de giro. Então, não há como falar de custos somente numa. São várias disciplinas que abordarão a temática custos, sendo tratado mais profundamente em uma das disciplinas do MBA. Então, é fundamental também passar essa visão. Não vai se estudar esse assunto específico somente nessa disciplina. Ele envolve uma série de disciplinas que compõem esses 3 pilares do MBA: controladoria, auditoria e compliance. Ótimo, muito obrigada pela explicação aí. Eu vou até depois encaminhar o vídeo ali para ela, né? E é bom a gente saber disso, porque daí a gente já sabe que não é só essa visão só daquela disciplina em si, o assunto é bem amplo. Exatamente. E ainda assim, como ela não está presente, se ainda assim quiser conversar em mais detalhes, não somente com o registro desse bate-papo aqui gravado, tem o meu WhatsApp e o meu celular, o meu e-mail. Entre em contato comigo, que eu estarei à disposição para esclarecer de forma mais detalhada aquilo que ela demanda. Não só ela, como todos os interessados. Obrigada, André. Ok. Mais algum questionamento? Se não tiver, a gente podia ir para os finalmente, né? A ideia era um bate-papo rápido, né? Para buscar esclarecer dúvidas aí, né? Não seria uma palestra, porque as palestras nós temos as próximas datas que eu já mencionei. Não sei se o professor André quer fazer uma consideração final, a gente agradece a presença de todo mundo e encerra o evento. Maravilha. Então, eu quero encerrar o evento como eu tinha planejado, 1 hora de bate-papo, para não cansar ninguém, até porque todo mundo vindo aí de um dia de trabalho e sabendo que teremos aí uma palestra na semana que vem. Essa palestra eu considero de extrema importância que vocês participem, primeiro para nós voltarmos a ter aquele contato presencial que nós estamos tão carentes de ter novamente. Foram quase 2 anos aí trabalhando só na frente da tela, e agora a gente tem essa possibilidade de receber um professor da FGV, Educação Executiva, proferindo uma palestra sobre temas de alta relevância no cenário econômico nacional e internacional, dado que hoje o que mais se aborda no mercado mundial são os bons níveis de governança e os programas de compliance para mitigar riscos e evitar efeitos de desvios, corrupção e tudo mais que nós vínhamos e estamos acompanhando. Então, esses temas serão bastante detalhados, abordados nessa 1h30 que foi planejada de palestra na semana que vem. Então, acho que, se puderem participar, vai ser muito interessante. E ter aquele pensamento direcionado constantemente para a busca do conhecimento, agregação de valor, capital intelectual, gerar valor. Gerar valor significa buscar conhecimento, se aprofundar. Isso é que vai nos diferenciar cada vez mais no mercado. E quem vem para a FGV sabe o que está buscando. Vocês terão aqui um networking riquíssimo com o corpo discente e com o corpo docente. Eu até hoje tenho contato com o meu primeiro professor da minha primeira disciplina no MBA, que hoje é professor da minha equipe também. Interessante isso, né? Até hoje já está aí com quase 80 anos, cara. Luiz Carlos Monteiro, olha isso. Saúde aí para dar e vender, e o cara ainda dando aulas até hoje muito bem. Mas só para dizer o quê? Que foi um dos meus primeiros professores, o qual eu tenho contato até hoje. Então, esse network a gente carrega para a vida, e vocês terão um network muito rico na Fundação Getúlio Vargas. E, além desse network, o principal é a aplicabilidade prática. Vocês estão buscando fazer um MBA. O MBA não é um curso onde se aborda aspecto somente teórico, de investigação e pesquisa. Isso é stricto sensu, é mestrado, doutorado. Quem busca o MBA está buscando a aplicabilidade prática, e é isso que vocês terão. Vocês terão aulas fundamentadas em muitos exercícios e, principalmente, estudos de caso, onde poderão ver a aplicabilidade de tudo que é abordado sob o aspecto teórico em sua aplicabilidade prática, mediante aquilo que é aplicado nas empresas. É o professor trazendo para a sala de aula a sua experiência vivenciada no mercado. Esse é o diferencial da Fundação Getúlio Vargas, é o que a torna a primeira instituição de negócios do país. E isso não cabe apenas ao corpo docente. Isso é uma união de corpo docente com corpo discente. Estaremos juntos. Maravilha. Muito bem. Obrigadão, professor André, pela sua disponibilidade. Obrigado, Neciso. Obrigado a Pâmela e todos
todas as pessoas que estiveram participando aqui com a gente essa noite aí. Legal, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Um sim. abraço a todos. Ok.